boa noite, caro amigo telenauta que nos acompanha mais uma vez através da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. E eu tenho o prazer, a honra de receber você mais uma vez aqui no nosso canto, aqui no nosso interview, onde nós conversamos e conhecemos sempre um pouco mais de personalidades, enfim, de figuras que vêm para cá e que contam essas trajetórias de vida. E é o que nós gostamos de fazer. Você que acompanha o interview, acompanha disposto a passear por vidas, a acompanhar trajetórias, conhecer gente boa, história bacana. Essa é a proposta do interview e é isso que nós fazemos toda noite. E nessa noite não vai ser diferente, viu? Nessa segunda-feira não vai ser diferente. Eu quero dizer para você que nos acompanha que compartilhe o nosso programa, viu? Para que outras pessoas possam acompanhar também através do www.diariodosertão.com.br/TV. E lembrar que você está intimado a participar dessa entrevista comigo, desse bate-papo, através das redes sociais, através do Facebook, Diário do Sertão, também através do Twitter. Aí, onde você nos assiste, logo abaixo vai ter um espaçozinho em branco onde você pode mandar a sua mensagem, assim como pelo WhatsApp, que vai ficar todo o tempo aí na tela. Então você pega esse número de telefone e manda o WhatsApp aqui pra gente, que eu vou passar assim o seu recado para o nosso convidado de hoje. E eu não vou perder mais tempo, vou trazer o boa noite dele, vou trazer o boa noite do pastor André Luiz, que está aqui comigo, ele que atualmente está em São João do Rio do Peixe, não é isso, pastor? Isso. Muito boa noite, seja muito bem-vindo à TV Diário do Sertão, é o nosso interview. Boa noite, Ada, boa noite a todos os ouvintes aí, telespectadores, e Deus venha abençoá-los com poder e com muita graça. É um prazer estar aqui. Amém, pastor. Estou muito honrado de ter sido convidado. Muito obrigado. Ah, que é isso, pastor. Nós que agradecemos a sua presença, a sua atenção em estar aqui conosco. Nós vamos conversar hoje basicamente sobre a sua vida e vamos também trazer outros assuntos que eu tenho certeza que o pastor acha de interesse trazer aqui na TV. Mas enfim, vamos começar pelo início, pela sua geração, pelo iniciozinho da sua vida. Você, eu já estou vendo aqui que é natural de Minas Gerais. Eu sou mineiro, uai. Minas Gerais é bem longe daqui. Mineiro, lá de Belo Horizonte. E assim, eu creio que minha vida sempre foi um milagre de Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida, porque desde a minha gestação, isso há 46 anos atrás, era muito difícil de poder não ter os exames que tem hoje. Então eu lembro que mamãe contava, né? Ela já faleceu, mas ela contava que os médicos diziam que não era uma criança, que era apenas uma bola de carne. E literalmente, né? É uma bola de carne. E ela, assim, vários médicos falaram para ela, era auxiliar de enfermagem, e vários médicos falaram, não é criança. Antes de você nascer? Antes de nascer, não é criança, não é criança, não é criança. E ela falava, não, é uma criança, eu tenho certeza que é uma criança. E isso foi criando um constrangimento. E ela manteve a gravidez e no final nasceu uma bola de carne, literalmente. Né? Por que os médicos diziam que era uma bola de carne? Faltava algum dos órgãos? Há 46 anos atrás, né, não tinha a tecnologia que há hoje, né? Então tinha a dificuldade de fazer um pré-natal, dificuldade de poder ter um diagnóstico preciso, né? Como hoje se tem. Então, eu achava que era uma bola de carne, não sei porquê. Talvez pelo tamanho que a sua mãe deve ter ficado, né? Se você nasceu grandão, então sua mãe deve ter ficado bem grande. Então, assim, foi um privilégio. Mas mamãe, ela manteve a posição dela. Sua mãe também é uma mulher de muita fé. Sim, mamãe sempre foi de muita fé. Ela já faleceu, mas é uma mulher guerreira, foi batalhadora, guerreira. Eu aprendi muito, assim, com meus pais, o que é servir a Deus, que é buscar a Deus. Então, eu louvo a Deus. Nasceu com saúde ou Sim, nasceu com algum defeito, né? Com saúde, né? Eu sou gordo. Eu que não é defeito, né? Não, com certeza não, pastor. E irmãos, pastor? São quantos irmãos na sua família? Nós somos em 5, né? Eu tenho a Cátia, a Rita de Cássia, a mais velha, Ricardo Liquicino, Paulo André e Ana Paula. E eu, André Luiz. São idades próximas ou demora um pouco de um para o outro? Do Ricardo, a Rita de Cássia, né, que ela está hoje, é enfermeira e está hoje em Portugal, né, há muitos anos, mais de cerca de 30 anos que ela mora na Europa.
E assim, então é a mais velha. O Paulo André, que é o Júnior, né, infelizmente veio a falecer. Um dos motivos de eu ser pastor é por causa do Paulo André, porque o Júnior ele perdeu o sentido da vida e ele se suicidou-se. Então ele suicidou e aí foi assim, eu só fazia teologia, mas não queria ser pastor, só queria ser professor de teologia. E com a morte do Júnior eu senti assim chamado a poder realmente poder ter um compromisso maior de poder dedicar minha vida para poder ajudar outras pessoas. Quantos anos tinha o seu irmão, pastor? Na época, quando isso 33 aconteceu? anos. 33 anos ele e você? Ele. Eu agora, eu tenho, na época eu tinha... Na época? Na época eu tinha 27 anos, 28 anos. Mas aí você já fazia teologia? Já fazia teologia. Então você sempre foi muito ligado à questão da religiosidade, Sim, pastor? sim, eu fui... O meu sonho era ser padre. Eu fiquei 5 anos nos Salesianos, em Cachoeira do Campo, Minas Gerais. Então, no colégio interno, 5 anos, e meu desejo era ser padre. Então, Nossa! então eu sempre tive uma caminhada, assim, em busca de Deus. Então, foi muito interessante, assim. Quando você era criança, você tinha um contato com a igreja? Você frequentava? Sim. Chegou a ser coroinha, alguma coisa assim? Não, não cheguei a ser coroinha, porque aos 10 anos de idade, eu já fui para o seminário. Muito cedo? Então, dos 10 aos 15 anos de idade, eu fiquei lá nos Salesianos, em Minas Gerais, em Cachoeira do Campo. Você não deu tempo de você fazer parte de um grupo de jovens, uma coisa Não, assim? não. Dentro E da aí, igreja? quando eu saí, quando eu retornei, voltei de Cachoeira do Campo para Belo Horizonte, eu não, assim, aí eu fiquei meio desgostoso com a igreja em si. Quanto tempo você ficou lá, no seminário? 5 anos. Foram 5 anos, 5 então você anos. saiu de lá com 15 Com anos. 15 anos. Ainda muito jovem. Ah, sim, criança. Né? Mas mesmo assim, nessa época você já saiu sabendo que não era padre, que sua vocação não era ser padre. Não, eu sempre tive assim, a visão de poder servir a Deus. E eu tive padres assim excelentes, diretores excelentes, que marcaram muito minha vida. E eu me pautei na vida desses homens. Então, o padre Jacicogo, o padre Lisboa. Então, quer dizer, foram homens assim que marcaram, foram ícones da minha vida, porque eu vi a seriedade que eles serviam a Deus. Padre Arnaldo, o senhor Lindolfo e tantos outros que a gente marcaram a minha vida positivamente e assim foram muito importantes nessa caminhada. Entretanto, quando você saiu de lá, já saiu sabendo que não seria essa a vocação que você ia seguir. Não, eu sempre tive aquela questão de família, né? Acho que o vazio de família, de Você gostar... sempre quis formar a sua Sim, família. minha família. Acho que sempre... Então, talvez se o regime da Igreja Católica não existisse essa questão tão forte de que o padre não pode casar, de que o padre não pode ter filhos, talvez você até tivesse sido padre. Tem alguns outros questionamentos, né, que sempre eu fui muito questionador, muito polêmico e assim, sempre eu questionei algumas coisas. Ah, tá. Então, assim, esse tempo que você ficou no seminário, você não se deixou alienar por nenhuma razão e ficava sempre questionando as questões. Eu sempre questionava, eu nunca fui de... faça isso, mas por que isso? Isso. Né? Então, eu sempre tive essas questões. Então, é por isso que hoje eu tenho filhas tão polêmicas, né? A Larissa, a Rebeca, a Radassa, né? Que sempre questionam, mas eu era muito questionador e continuo sendo, né? Então, sempre esse motivo, assim. Pastor, me fala um pouco sobre os seus pais. Você já me disse que a sua mãe era uma mulher de muita fé, mas eu queria saber sobre a questão da religião. A mãe era católica, então nós tivemos sempre uma tradição católica, né? Então a mamãe ela é uma pessoa que ela perdeu os pais muito cedo, né? A mãe muito cedo, e ela foi criada assim, ela sofreu muito. E ela foi criada por uma freira, né? Praticamente que chamava irmã Alexina. Então um dos meus irmãos é Ricardo Alexino, em homenagem à freira irmã Alexina, uma freira alemã, e era até muito engraçado, né? Nós negros, né? Ela é freira, e nós chegávamos para ela e falava assim, vovó Alexina, né? Todo mundo ficava olhando assim e falava, que negócio é esse, né? E vovó Alexina foi assim, ela marcou a nossa vida assim muito especial. Então nós temos essa tradição católica, mas assim, graças a Deus, era uma coisa muito assim, aberta de poder servir a Deus. No entanto, quando eu professei a fé cristã, evangélica,
A vovó Ariquicina, ela apoiou e ela deu força para Jaci Kogo, falou, olha, até que enfim o André se acertou, então assim vai, e foi muito bom. Coisa bacana. Eu vou querer saber os detalhes sobre essa história de você Sim. ter entrado na igreja evangélica. Mas antes eu quero que a gente vá por partes para poder ficar tudo bem claro. Tá certo. Quando você saiu do seminário, com 15 anos, já tinha essa noção de que não ia ser padre, mas então o que te levou a fazer teologia? Pois é, nós morávamos em Belo Horizonte, e de Belo Horizonte meus pais resolveram, né, voltar a morar em São Paulo. E mudaram em São Paulo. Então, em São Paulo foi um grande desafio, né? Então, imagina só, eu fiquei 5 anos, dos 10 aos 15 anos, eu fiquei morando dentro do internato, em Cachoeira do Campo. Então, quando falaram e quando eu voltei para Belo Horizonte era um grande desafio para mim. E quando falaram que iriam mudar para São Paulo, eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, São Paulo, aquela terra tão grande e vai ser difícil. Mas foi muito bom, assim, a mudança para São Paulo. São Paulo, Deus, ele nos abençoou de uma maneira sobrenatural, tanto profissionalmente como financeiramente. Então, todos nós fomos muito abençoados em São Paulo. Então, mamãe, papai, os meus irmãos. Então, teve um período assim, muito precioso, muito bom. E aí, eu comecei a estudar em São Paulo, fui fazer o ensino médio, estudava no colégio da Polícia Militar em Belo Horizonte. Terminei o ensino médio, depois... Não, isso em Belo Horizonte. Em São Paulo eu fui estudar, fazer o técnico em contabilidade no Colégio Frederico Ozané. Terminei o técnico em contabilidade e logo assim eu entrei na Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo. E nessa Companhia de Processamento do Estado de São Paulo, Deus me abençoou bastante e eu cheguei ao cargo de analista econômico financeiro. Então, e imagina só, aos 18 anos, né, você poder ser analista econômico financeiro de uma autarquia, de uma empresa grande de processamento, a maior empresa de processamento de dados do Estado da América Latina. E aí eu comecei e falei, olha, assim, na faculdade, e aí também eu tinha encontrado o amor da minha vida, a minha esposa, né, Meire, missionária Meire, e eu estava feliz da vida, contente, assim, na faculdade. Mas interessante, parece que eu tinha conseguido tudo na vida. E nisso eu caí numa crise de depressão. Interessante, assim, que parece que a vida perdeu sentido. E eu caí numa crise depressiva. E nessa crise depressiva... Nessa época você não tinha perdido seu irmão ainda? Não, ainda não. E nessa crise depressiva eu comecei a buscar mais a Deus. Então a Meire é de origem presbiteriana, é evangélica, a família dela. Foi uma pessoa que te ajudou nesse Ajudou momento? bastante e foi um período assim muito precioso. Sou grato a Deus pela vida da minha querida esposa Meire. E aí foi aí que você começou a conhecer a igreja evangélica? Sim, aí começou a gente frequentar a igreja presbiteriana e depois teve um maior compromisso na igreja evangélica de Viriara, em Osasco, São Paulo. E nessa Que é de origem época, presbiteriana também. isso tudo aconteceu na sua vida paralelo ao curso de teologia que você estava Não, fazendo? aí depois da conversão, eu fui fazer teologia. Ah, só depois? Isso, depois da conversão. Então, E o que te levou? O que você imaginou? eu creio assim que, sabe, Ada, Deus tempera as pessoas. Né? Cada um nasce temperado por uma determinada coisa, com um determinado dom, com um determinado talento. Então, o meu talento é servir a Deus. Né? Então, eu tenho prazer em poder servir a Deus, buscar a Deus. Então, não só uma mãe, uma mulher de fé, mas como papai também. Né? Então, papai, eu nunca vi papai levantar da cama sem fazer as orações dele. Então, sempre foi um homem, isso a vida toda, sempre foi um homem de fé. Então, isso foi me levando a buscar a Deus, a poder ter essa vocação de buscar a Deus. Então, eu sempre tive esse desejo de amar a Deus. A minha vida eu sempre coloco nas mãos de Deus e sempre tive esse desejo de servir ao próximo. Quando você decidiu que agora, a partir de agora, seria evangélico, imagino que você, na mesma hora, não imaginou que um dia chegasse a ser pastor da igreja. Isso deve ter levado algum tempo. Ah, sim. A nossa igreja, ela preza pelo conhecimento, pela formação teológica, e isso demorou um tempo, não foi de imediato. Né? E durante esse tempo, o que você fazia? Em que você trabalhava? Pois é, eu trabalhava na Prodesp, depois eu saí da Prodesp, e depois eu montei o meu comércio. Né? A Meire trabalhava no Bradesco,
também na área de programação, de processamento de dados, a programadora, e nisso nós saímos da Prodesp, ela saiu do Bradesco e nós montamos o nosso comércio. Mas e aí interessante. O que era o comércio de É uma vocês? mercearia. Ah, Uma mercearia. E aí, mas acabou não dando certo e acabou falindo e nós acabamos voltando, né, ao nosso trabalho. Ele fazia enfermagem. Então você e Meire casaram logo. Nós casamos com 25 anos. Eu tenho 22 anos de casado. É um privilégio. Mas vocês namoraram pouco tempo. Um ano e meio. Um ano e meio já Um casaram. ano e meio já namoramos e noivamos e casamos. E os filhos vieram logo também? Não, as a filhas? Rebeca veio logo, a Larissa, mais velha, veio depois de 2 anos. Depois de 2 anos de casado. Depois de 2 anos. Vocês já tinham aberto e fechado a mercearia? A Larissa nasceu, ainda nós estávamos com a mercearia. E depois aí nós fechamos a mercearia. E nisso eu fui convidado a trabalhar na igreja. Então, no departamento missionário da igreja. Comecei a trabalhar e a desenvolver o trabalho de departamento missionário. Então, eu era funcionário da igreja. Então, fazia teologia e era funcionário da igreja. E aí foi caminhando e nisso já tinha terminado o curso de Ciências Matemáticas, a faculdade, e fui caminhando, terminei teologia e depois fui me especializando em outras coisas. Deixa eu te perguntar, antes da gente continuar na igreja, com relação a outra profissão que você exerceu, que foi ser professor. Sim, eu sou professor de Ciências Ainda Matemáticas. Ainda exerce essa profissão? Não, hoje eu tenho me dedicado bastante à igreja. Mas lá em São Paulo, foi? Sim, então eu lecionei tanto no seminário de teologia, como lecionava também matemática. E aqui em São João do Rio do Peixe eu ainda lecionei também, né, como meu curso é Ciências Matemáticas, eu lecionei quando nós chegamos em 2004, um pouco no Colégio Ministro, né? Então eu lecionei no Colégio Ministro, que eu tenho muito carinho lá pelo Colégio Ministro, que Deus venha abençoá-los. Quer dizer que na época que você dava aulas, você ainda não era evangélico? Você dava aulas ainda no seminário? Não, eu lecionava nas escolas e escolas particulares, eu lecionava nesse período e aí houve a conversão. Porque quando eu fazia a faculdade, eu trabalhava na Prodesp, Companhia de Processamento de Dados de São Paulo. Então, pouco tempo eu lecionei matemática, porque eu trabalhava na área financeira, entendeu? Sei. E aí, quando você começou a trabalhar num departamento missionário, foi isso? Isso. Dentro da igreja, você largou Praticamente larguei a profissão. Largou a profissão, você parou de lecionar. Parei de lecionar. E aí você se dedicou mais. Nessa época você já começou a abrir a mente, a imaginar que mais cedo ou mais tarde você se tornaria pastor de uma igreja. Eu queria que você me contasse também como é que funciona, pastor, essa questão. Nós sabemos que existe, por parte da igreja, um determinado tempo que exige que as pessoas aprendam, tenham aquele conhecimento. Mas depois, em que momento você, como fiel, pode chegar ao pastor da sua igreja e dizer, olha, pastor, eu quero fundar a minha igreja agora. Isso vai de denominação para denominação. Então, não vou falar de todas as denominações, vou falar especificamente da nossa denominação. Para você ser pastor, você precisa ter uma formação teológica. Então, você não é pastor de imediato. Então, você precisa ter um tempo de caminhada, né, como membro comum. Depois disso, você se prepara, você faz a sua formação teológica e depois disso, você entra num período probatório e depois do período probatório que você é ordenado pastor. Então, todo um processo. E esse processo pode demorar 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, 10 anos. Né? E aí, dessa época, até você se firmar e dizer, não, agora sim, eu já estou pronto, ou me considero pronto para abrir uma igreja. Isso aconteceu você ainda em São Paulo, ou como é que veio essa ideia de você... Na realidade, quando você começa a se preparar, você já se sente um determinado chamado. Então, nós começamos a nos preparar, quando eu falo nós, eu e Miri, a minha esposa, visando ser missionários na África. Né? Então, nosso sonho era poder ir para a África. Então, poder estar em qualquer país africano, né, falando da palavra de Deus, falando de Deus. Então, esse era o propósito. Então, a nossa formação, tanto missiológica como teológica, foi justamente para isso.
Então, o Meire fazia a faculdade de enfermagem justamente para ser missionário na África. A minha formação foi toda pensando em ser missionário na África. Então, e quando foi em 2002, nós estivemos, eu e o meu pastor presidente, pastor Ageu Silva, nós estivemos na África e eu lembro assim, eu achei que eu iria para lá. Mas aí acabou surgindo a oportunidade de começar um trabalho no sertão. Então, eu realmente me coloquei diante de Deus, eu e minha família, a estarmos no sertão. Então, tem todo um processo, né, para ser pastor, a poder ter um chamado. Hoje, infelizmente, algumas pessoas se autodenominam pastores, né? Mas no nosso caso, é todo um processo que se tem, toda uma preparação, e mesmo assim todo um preparo, e mesmo assim tudo que eu sei é que nada sei. Não sou o dono da verdade, né? Então, quer dizer, prego uma verdade que é Jesus Cristo. Ele eu creio que é verdade. Mas assim, eu não sou o dono da verdade. Então, quer dizer, então ainda, a gente vai ter muita surpresa, ainda muita coisa para poder aprender, poder fazer, né? Então, o coitado daquele que acha que sabe tudo, né? Porque na realidade, né, nós pregamos uma verdade que é Jesus Cristo, mas nós ainda temos muito que aprender. Pastor, quer dizer então que hoje a Igreja Evangélica Sertaneja, a qual você é pastor em São João do Rio do Peixe, ela faz parte da denominação onde você fez, por exemplo, missão para a África lá em São Paulo. O que acontece? A igreja, na realidade, a Igreja Evangélica de Viriara, ela saiu da Igreja Presbiteriana Independente. É uma ramificação da Igreja Presbiteriana Independente desde 1970. Então, quer dizer, ela saiu da Igreja Presbiteriana, é uma igreja séria, que mantém a palavra de Deus de uma forma séria, né? É uma igreja missionária, tem missionários em várias partes do mundo, e ela começou um trabalho no sertão. Então, a primeira igreja, né, da primeira congregação, a primeira igreja no sertão foi lá em São João do Rio do Peixe, da nossa denominação. Só que chega um determinado tempo que a igreja é emancipada. Então, hoje a Igreja Evangélica Sertaneja é uma igreja independente, né, mas ligada, ainda mantém laços, né, com a Igreja Evangélica de Viriara, com a mãe. É como se fosse um casamento, né? Que foi onde tudo começou. Onde tudo começou. Essa denominação, Igreja Evangélica Sertaneja, ela existe em outras cidades, outros municípios aqui do sertão? Não, por enquanto não. Só em São João do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. Pastor, e outra coisa que eu queria saber é com relação a quando você disse que terminou lá o período na África, como é que funciona essa questão de uma igreja maior, como era o caso da sua, dizer, olha, eu acho que você deveria ir para São João do Rio do Peixe, na Paraíba. Existe uma espécie de estudo que analisa a necessidade das pessoas lá naquele lugar? Como é que funciona essa escolha? Sim, só voltando um pouquinho, na África eu fui fazer uma visita na África. Então, só fiquei poucos dias na África. Então, quando eu voltei da África, eu fui levado a ir para um congresso. Como eu era secretário de missões, eu fui levado para um congresso em Caruaru, né, em Pernambuco. E nesse congresso, foi falado do sertão. E eu me coloquei à disposição de poder trabalhar no sertão. Entendeu? Então, eu me coloquei à disposição de poder trabalhar no sertão. Mas a igreja tinha esse projeto Pois é, já? a Juvep, que é a missão, antigamente chamava Juventude Evangélica Paraibana, ela faz estudos nas cidades onde tem a quantidade, ela faz pesquisas, né? Onde tem menor número de evangélicos. E na época, São João do Rio do Peixe era uma cidade que tinha menos de 3% de evangélicos. Então, o objetivo da nossa igreja e o objetivo da Juvep é abrir igrejas onde não há um percentual alto de evangélicos. Então quer dizer que não deixa de ser um estudo, né? Isso, é um estudo, uma pesquisa que é feito com dados do IBGE e assim por diante. Né? E aí deu que na cidade de São João do Rio do Peixe existia essa carência. Mas isso nós passamos um ano em João Pessoa, né, fazendo um curso de pós-graduação em missiologia, e o nosso objetivo no primeiro momento era preparar pastores para o sertão. Então nós estaríamos preparando pastores para o sertão. Só que aconteceu... Você não imaginava que seria você mesmo. Mas aí o pastor Décio,
de Azevedo, que também era de São Paulo, ele chegou e falou: olha, André, como você vai preparar pastor para o sertão, sendo que você nunca esteve no sertão? Nunca foi pastor no Eu sertão. falei, então é lógico, não tem como. E aí nós começamos a trabalharmos, né, pensando nisso. Aí a igreja foi desafiada, porque a Juvep, ela não monta igreja, ela é uma missão, né, uma agência missionária. E aí, em parceria com a nossa igreja em São Paulo, aí foi aberto um trabalho em São João do Rio do Peixe, que era uma cidade que tinha, né, uma quantidade pequena de evangélicos. Pastor, vamos aproveitar que você falou sobre a questão das pós-graduações, e aí você me trouxe uma listinha, é muita coisa, por sinal, e são algumas coisas que você vai me desculpar até a ignorância, mas eu queria que você explicasse para mim, que sou leiga nesse assunto, para as pessoas que estão em casa. Por exemplo, a pós-graduação em missiologia. Tem a ver com a questão de fazer missão? Sim, é. Como é que funciona? As faculdades oferecem mesmo essa pós-graduação? Tem muita gente que faz. O que é que a pessoa aprende lá? O que acontece é o seguinte, a gente prima pela formação. Então, quando você vai pregar o evangelho, se você vai para uma tribo indígena, é totalmente diferente de você pregar o evangelho no seu país, no Brasil, né? Então, tem toda uma cosmovisão. Cosmovisão é como uma pessoa enxerga as coisas, né? Como você olha. Então, você começa a estudar. Um missionário na tribo indígena, ele, para começar a pregar o evangelho, ele demora, assim, né? Tem casos de 40 anos para traduzir todo a palavra de Deus, ou só o Novo Testamento, para o idioma daquela etnia, e depois começar a pregar. Então, a missiologia, ela te dá, é uma área da teologia que te dá ferramentas para você contextualizar e pregar o evangelho de uma forma contextualizada, né? Não de uma forma engessada, mas de uma forma contextualizada. Então, isso é muito importante. Então, se você vai pregar o evangelho, às vezes nós trouxemos aqui a Miriam Menezes, ela canta forró, né? Então, quer dizer, para nós é uma linguagem tranquila, sossegada, né? Então, não adianta querer eu tocar um ritmo aqui no Nordeste que não adianta. Então, forró fala o coração das pessoas. Então, eu lembro na missiologia tem um missionário, ele conta a história, David Riston, ele conta a história que ele foi falar a palavra de Deus para o povo Savi, na Papua Nova Guiné. E quando ele chegou lá, ele começou, depois de algum tempo, ele começou a contar a história de Jesus. E quando ele falou que Judas traiu Jesus, aquele povo vibrou. E o herói deles se tornou Judas. Judas foi o herói deles. E ele falou, como é isso? Como Judas se tornou, né, o herói? Porque naquela etnia, a traição era a coisa de maior valor. Então a cosmovisão deles, daquela etnia, que ela, assim, quem melhor traísse o outro. Então eu fazia amizade, tinha amizade com alguém, mas essa amizade era justamente para trair a pessoa, né? Eles falavam assim, nessa etnia, no Savis, eles diziam assim que eles engordavam o porco era o ser humano, para poder matar. Então, quer dizer, então eles adoravam trair. A traição era o principal foco deles. E quando o missionário foi levar essa palavra, falou que Judas se tornou, né, o herói deles, ele ficou desesperado. Ele falou, como é isso? E aí ele foi recorrer, né, à missiologia, ao estudo daquela etnia, e ele foi observando. Só que aquela etnia, ela tinha uma coisa muito interessante, que quando uma parte dela queria fazer, né, um grupo, queria fazer a paz com outro grupo, eles trocavam os filhos. Então, digamos assim, você é dessa etnia Savi, eu também sou, e de repente nós estamos brigados, mas eu quero viver em paz com você. Então, você não tem filhos, você é muito jovem, né? Mas se você tivesse um filho, você me daria o seu filho para eu poder criar, e eu te daria a minha filha para você criar. E enquanto as crianças vivessem, não poderia haver guerra. E o missionário pegou esse gancho, e ele falou exatamente isso. Eu quero dizer para vocês que o ser humano, o homem, brigou com Deus. E Deus, ele quis fazer
paz com o ser humano. E ele deu o seu filho para que nós pudéssemos cuidar de Jesus, para que Deus pudesse ter paz novamente conosco. Então é chamada o totem da paz, né? Ou a criança da paz. Então, isso que a missiologia, ela ajuda a você observar essas questões, a você contextualizar o Evangelho. Então é uma forma assim contextualizada. Aquilo que Jesus fazia, né? Jesus, ele falava com os fariseus, ele falava com os doutores da lei, ele falava com o povão, né? Ele sabia, então é a maneira assim, de uma forma contextualizada. E é muito bacana ver que a maldade não existe assim, da forma como o ser humano coloca hoje, que acho que as pessoas devem ser trabalhadas e não julgadas. Acho que é isso que no final a missiologia quer passar, que é melhor buscar uma forma de trabalhar com aquela tribo do que julgar, do que apedrejar aquela tribo, né? Afinal de contas, todos nós somos pecadores, né? Isso. Então, quer dizer, aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. Então, quer dizer, nós somos pecadores e nós necessitamos da graça de Deus. Então, essa é a questão. Eu não sou melhor que ninguém, né? Por isso que eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade. Eu prego uma verdade. Talvez alguém que esteja me vendo fale assim, esse cara tá aí, esse cara é pecador, esse cara sou mesmo, né? Pecador e preciso da graça de Deus a cada dia e a cada momento. Ok, pastor, são muitos recados chegando, viu, para você. Deixa eu mandar alguns dos abraços que tem aqui. Boa noite a todos. Queria dizer que o pastor representa nós são joanenses. Ele é uma pessoa muito especial. Acho que a palavra dele é que ele ama demais o próximo. Esse é o Inácio Késio que está falando. Da Igreja Evangélica Sertaneja, muito bom, estamos acompanhando. Tem mais alguns recados aqui, deixa eu mandar um especial que chegou. Boa noite, estamos ligadinhos no interview, acompanhando a entrevista com o pastor André, muito boa. Manda um abraço pra gente, a Meire, a Larissa, a Rebeca, a Radassa e a Miriam Menezes. Estão em casa assistindo, viu, pastor? A minha querida, um beijo, né? Então, a minha esposa querida, a Larissa, a Rebeca, a Radassa e a Miriam Menezes, que é a cantora que está conosco esses dias. Muito bom. Pastor, nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente volta, viu? Você que está nos acompanhando, não sai daí que a gente volta já já. TV Diário do Sertão. Eleições 2014. A maior cobertura está aqui. Oferecimento: Akemi Corretora de Seguros, Ed Brisa, Grupo Dical, Ronivel Veículos, Constru Center, Grupo Barroso. Hoje no Armazém Paraíba tem geladeira duplex Frost Free, é uma Electrolux por 12 de R$ 129,90. O micro-ondas 24 litros Panasonic é apenas 12 de R$ 27,90. Fogão 4 bocas com atendimento automático é só 12 de R$ 45,90. O depurador de ar fica por 12 de R$ 17,90. A cozinha de parede é só 12 de R$ 33,90. E a lavadora automática sai por 12 de R$ 54,90. É hoje no Armazém Paraíba. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Os comentários abalizados, os convidados que entendem tudo do mundo da bola, além das reportagens do seu time, estão no Diário Esportivo, toda segunda-feira às 19 horas na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba.
O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o nosso interview ao vivo, direto aqui dos estúdios de Cajazeiras, e aproveitar o nosso retorno, mandar um abraço para o Chagas Medeiros, o Chagas que está dizendo que é o meu fã número 1, ô Chagas, querido. Um grande abraço para você e continue nos acompanhando. Ele, inclusive, está nos assistindo lá de Osasco, viu? Opa, lá de Osasco, de São Paulo. Ele sempre acompanha o interview e eu agradeço muito, não somente a ele, mas a todas as outras pessoas, principalmente de São Paulo, que é assim. Acredito que pela chama de tantos nordestinos morando em São Paulo, e as pessoas têm sede de saber um pouco mais do que está acontecendo no sertão. Então a nossa TV é muito bem assistida lá e eu agradeço a todos vocês que estão na audiência do nosso interview. Aproveitando, em Osasco tem a Igreja Evangélica de Viliara, que é a nossa sede lá, né? Então, em Osasco, na Viliara. Então vamos continuar a nossa conversa, pastor. Inclusive você me falava um pouco em off sobre a questão das outras especializações que você fez, então eu queria que você reforçasse agora para o nosso público que está nos assistindo, que é com relação à pós-graduação em bioética também que você fez, que você estava me explicando aqui um pouco, que é com relação ao curso da saúde, não é? Tem também o do aconselhamento pastoral. Você pode nos falar um pouco, pastor, sobre essas especializações? Tanto missiologia é uma forma de poder pregar o evangelho. A bioética ela é uma área de humanizar esse conceito ambiente hospitalar. Então é comum quando se tem um paciente com câncer, né, os enfermeiros, os profissionais da área de saúde falar aquele paciente com CA e esquece de chamar o nome do paciente. Então a bioética ela prima muito por essa humanização do hospital. Então quando se fala do paciente, fala assim, aquele que está com tuberculose. Às vezes se refere ao paciente pela enfermidade do paciente. Então, quer dizer, e a bioética ela vai trabalhando esse contexto. Então, ela tira essa questão da deidade do médico, né, do médico não querer ter essa visão de querer ser Deus, né? Então, ela trabalha com uma questão de diálogo, né, entre os profissionais. Então, começa desde o profissional da área de limpeza até o diretor do hospital. E ela vai trabalhando essa questão de humanização do hospital. Porque quando você chega no hospital, e a minha dissertação foi a atuação do capelão hospitalar junto ao paciente oncológico em fase terminal. Porque quando você chega no hospital, a primeira coisa você perde a sua característica, né? A primeira coisa tiram a sua personalidade. Então você é despersonalizado. Porque geralmente coloca aquele avental,
que é fechado só na frente, atrás é aberto, então é um constrangimento enorme, né? Te coloca numa cama que não é a sua cama, né? Você não pode dormir sossegado porque tem horário de medicamentos, tem horário de tudo. É verdade. Então o paciente ele fica assim, ele perde. Então a bioética ela trabalha com essa questão de humanizar, né, o conceito, o ambiente hospitalar. Então ia haver essa maior coisa. Trabalhado bem bastante naquela visão do filme Patch Adams, O Amor é Contagiante, onde que aquele médico ele trabalha com uma humanização hospitalar. Então é isso que é a bioética. E a do aconselhamento pastoral, que eu também fiquei... Aconselhamento pastoral assim, é uma área voltada à psicologia, então que leva ao quê? Eu creio que quando a pessoa ela aceita Jesus, como nós dizemos, porque na realidade não é que a pessoa que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita, né? Então é diferente assim, né? É assim, a cada momento a pessoa vai crescendo na fé. Então todos nós temos carrapichos, temos falhas, defeitos, e que eu sei que Deus transforma, mas ela precisa ver um acompanhamento. Então, discipulado, acompanhamento pastoral, e isso vai levando a pessoa a poder ter um crescimento, né? Não só instantâneo, mas um crescimento real, né? Então é muito comum a pessoa às vezes se converte e fica sem falar com um monte de amigo, e aí vira a cara para todo mundo, e depois lá na frente a pessoa volta à velha vida, né? Volta a fazer as mesmas coisas. Então isso é porque não teve um discipulado, isso é porque não teve um acompanhamento pastoral, isso é porque não teve oportunidade. Eu creio que Deus ele transforma o ser humano em todas as partes, de uma forma holística, corpo, alma e espírito. Então eu creio que Deus transforma dessa forma. E precisa de ajuda, né? Não tem como. Então é essa ajuda que você vem trazer. Sim, essa ajuda. A gente trabalha muito no, digamos, mano a mano, de conversar, de parar, de ouvir, de aconselhar, de falar não é por aí não. Apesar de ser falho, apesar de ser pecador, mas a gente trabalha muito, né, aconselhando, né? Às vezes algumas pessoas acham estranho porque eu tenho meu gabinete pastoral lá na igreja. Então, esse momento de aconselhamento. Então, é um trabalho, né, de aconselhamento, de conversa, de bate-papo, né, e com algumas técnicas de psicologia que a gente leva a pessoa a poder crescer na palavra de Deus e no conhecimento de Deus. Porque o principal da fé cristã, sabe, o principal é você agir com sinceridade. E sinceridade em grego quer dizer sem cera, né? Então sem máscara. Antigamente, né, se usava cera e a máscara. E a máscara no teatro era feita de cera. Então por isso que veio a palavra sinceridade, quer dizer sem máscara. Então eu creio assim que nós somos pecadores, nós necessitamos da graça de Deus e nós precisamos assim buscar a Deus. O que Deus quer de nós a todo momento é essa sinceridade. A gente buscar a Deus a todo momento e deixar Ele agir em nossas vidas. Pastor, quando você veio para Paraíba, você veio para dar uma espécie de curso, uma formação para novos pastores no sertão. E foi aí onde veio a ideia de que como eu posso ensinar se eu nunca fui pastor no sertão. Então agora, já que você é pastor desde 2004, é isso? Isso, desde 2004. No sertão, eu te pergunto como é que é ser pastor no sertão? Qual a diferença? É mais fácil, é mais difícil do que estar em um grande centro? Como é que é? Eu sou grato a Deus por estar no sertão, né? Eu me sinto assim, não só eu, mas eu louvo a Deus que toda a minha família, nós somos sertanejos de coração. Então, às vezes, agora é um grande desafio, né? Um grande desafio porque existe toda uma religiosidade, existe todo um paradigmas, são paradigmas, né? Então, aqui existe vários paradigmas e, assim, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho a longo prazo, mas é muito gratificante, né? De você poder ver, assim, a cidade de São João do Rio do Peixe é a minha cidade. Quando falo de Belo Horizonte, talvez eu não sinta tanta emoção como eu falo de São João do Rio do Peixe. Eu amo Belo Horizonte, mas assim, quando eu falo de São João do Rio do Peixe, eu agradeço mesmo, né? Nós fomos acolhidos em São João do Rio do Peixe, nós amamos São João do Rio do Peixe, assim, de uma forma muito, muito mesmo, verdadeiramente, não é falsidade.
por vários momentos, né, houve coisas que tentaram nos prejudicar, nos tirar de São João do Rio do Peixe, mas nós continuamos. Então, quer dizer, e hoje mais do que nunca nós estamos em São João do Rio do Peixe. E assim, mas ser pastor em São João do Rio do Peixe ou no Sertão é um desafio, né, porque é um trabalho de reconstrução, de quebra de paradigmas, é isso que vai. Pastor, nós falávamos sobre tribos, né, dentro do contexto aí da missiologia. E eu gostaria de saber como é que o pastor em São João do Rio do Peixe, no sertão da Paraíba, lida com tribos, digamos assim, diferentes. Nós sabemos do preconceito que existe e da forma como você fala, da forma como você trata as pessoas, pelo menos essa foi a impressão que eu tive de você até agora. Como você trata as pessoas de uma forma igual, aceitando as diferenças, então eu me sinto à vontade para fazer essa pergunta. Sim. Como é que você lida com alguma pessoa que chegue na sua igreja, que queira conhecer um pouco mais de Deus, mas que de repente seja um usuário de droga, ou que de repente seja uma pessoa, um gay que dentro da igreja não é aceito, muitas vezes. Como é que o pastor lida com essas pessoas? Eu lido amando, né? Então, quer dizer, as pessoas, nós somos pecadores e somos diferentes. Então, quer dizer, quando tribo, né, de etnias diferentes, grupos diferentes, eu tenho como regra de fé a palavra de Deus, né? Então, às vezes eu vejo aí algumas guerras que estão sendo construídas, né? Eu falo, pô, você está tudo errado. Não é para fazer essas guerras. Então, quando você falou assim, com respeito ao homossexual, né? Então, quer dizer, eu não vou fazer uma guerra com ele. Eu creio, né, pela palavra, né, nós cremos. Então, qual que é a minha regra de fé? É a palavra de Deus. Agora, isso não significa que eu não amo o homossexual. Né? Eu tenho amigos, eu tenho parentes que são homossexuais, eu os amo. O usuário de droga, né, eu vou levá-lo a poder fazer o quê? A parar de usar droga. Porque a droga vai levá-lo o quê? A destruir a vida dele. Então, eu acho que o princípio de tudo, sabe, é o respeito. Né? O respeito. Então, todo grupo minoritário, ele vai lutar pelos seus direitos. Né? Eu sou de grupos minoritários, né? Eu sou negro, né? Então eu sempre lutei pelos meus direitos. Então toda essa história de Martin Luther King, Malcolm X, Malcolm X, né? de tantos outros, Nelson Mandela, de tantos outros que lutaram pelo direito. Então, quer dizer, depois de 40 anos, né, da morte de Martin Luther King, os Estados Unidos tem um primeiro presidente negro. Né? As pessoas costumam falar que no Brasil não existe racismo, né? Mas assim, eu pergunto, quantos médicos negros tem? Tem pessoas que são contra as cotas, porque acham que não, é um absurdo as cotas. Mas eu pergunto, quantos médicos negros tem? Quantos engenheiros negros? Quantos senadores negros? Né? Então, quer dizer, é uma compensação. Então, todo grupo minoritário, ele vai lutar pelos seus direitos. Agora, eu tenho como regra de fé a palavra de Deus. Então, quer dizer, algumas coisas, pelo fato de eu não concordar, não significa que eu preciso mirar. Pelo fato de não concordar, não significa que eu preciso ser inimigo. Pelo fato de você votar no partido tal e eu votar no partido tal, nós não precisamos criar uma guerra. Então, é questão de respeito. Né? Eu faço uso de um comentário de uma conhecida que ela está na Dinamarca. E ela falou assim, eu não entendo essa briga no Brasil por algumas coisas. Porque aqui na Dinamarca, né, cada um tem a sua liberdade de escolha. Então, quer dizer, eu vou tentar falar com você que servir a Jesus é bom demais. Então, através da minha vida, você vai ter vontade de servir a Jesus. Né? Aí a outra pessoa vai falar, não, eu não gosto de Jesus, vai querer fazer, vai querer criar prosélitos. Então, eu acho que da maneira como você vive, né, vai levar outras pessoas a quererem buscar a sua fé. Faz me lembrar de David Richardson, esqueci o nome dele, é o autor, é um grande agnóstico. O agnóstico existe o ateu, que é ateu por ser ateu, e o agnóstico, ele é um profissional, né, é um estudioso que tenta provar que Deus não existe. E ele escreveu um livro, e ele fez uma dedicatória nesse livro muito interessante.
E a dedicatória era para a tia dele. Ele fala assim, tia Sara, digamos que seja, se todos os cristãos fossem que nem a senhora, esse livro não seria escrito. Então, quer dizer, apesar dele ele querer provar que Deus não existe, ele via Deus na vida da tia dele. Então ele fala assim, tia Sara, se todos os cristãos fossem que nem a senhora, esse livro não teria sido escrito. Então, quer dizer, Davidson Higginson, né, ele fala isso. Então, quer dizer, acho que a maneira que você vai apresentar o Evangelho, a maneira como você vive a sua vida cristã, a maneira que você vai fazer levar outras pessoas a viverem. Né? Então, servir a Jesus é bom demais, é maravilhoso, é liberdade. Né? Então, muitas pessoas veem servir Jesus como escravidão. Não é escravidão, é liberdade de você poder ser livre para poder adorar e exaltar o nome do Senhor. É liberdade. Pastor, infelizmente nós estamos acabando, mas eu queria saber a sua opinião sobre uma polêmica que está rolando aí, acho que na imprensa, na cabeça de todo mundo, na cabeça dos cristãos, digamos assim. E que você falou no início, sempre quis constituir família. Queria ser padre, mas sempre quis constituir família, e esse foi um dos fatores que, digamos, não deixou você seguir com esse plano de ser padre. Você discorda dessa determinação da Igreja Católica de que um padre não pode casar? E como é que o pastor vê essa crise que está ocorrendo com relação aos padres que estão renunciando, largando a batina, e na maioria das vezes, inclusive o último na cidade de São João do Rio do Peixe, por causa de um amor, por causa de uma mulher? Como é que o pastor encara essa situação? É muito ruim falar da casa dos outros, né? Mas eu, assim, vou procurar ser bastante ético, né? A grande questão é, assim, nós sabemos que um dos motivos, né, do celibato, né, a gente pode seguir que nem aquilo que Paulo fala, né? Paulo, ele não casou, né? Então ele fala assim, bom seria se todos guardassem o celibato. Mas aquele que não aguenta guardar o celibato, ser celibatário, que case. Então, quer dizer, o nosso padrão é seguir aquilo que a palavra de Deus fala. Então, Paulo, ele não casou, mas Pedro tinha sogra. E se tinha sogra é porque tinha mulher, né? Então, Pedro tinha... Então, eu vejo assim, às vezes, a gente sabe que a questão, às vezes é uma questão de herança, de dogma da Igreja Católica, mas isso prejudica. Né, prejudica. Então, e a atitude do Padre Neto eu achei muito íntegra, né, muito íntegra, né, a atitude dele de poder, né, assumir, de poder renunciar e não ficar aí errando, né, quebrando o dogma, fazendo coisas que não condizia com aquilo que ele estava falando. Quando, então, infelizmente tem alguns que não têm a coragem de assumir e permanecem no erro. Assumir, pois ser cristão é agir de forma sincera. E por isso, às vezes, você paga um preço muito alto. Então, quer dizer, essa que é a sinceridade, né? Agir sem máscara. Então, eu vejo a atitude dele como uma atitude íntegra. Não vou falar, assim, né, se errou, se não errou, mas ele agiu de uma forma íntegra, né? De uma forma muito séria. Então, o respeito, né? Sempre tive contato com ele, o respeito, e ele agiu de uma forma íntegra. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Então, acho que a religião ela tem perdido, né, muito, porque a gente prega uma coisa e às vezes vive outra, né? Então, às vezes, eu conheço colegas meus que, né, em casa, na igreja é um amor, em casa é uma praga, né? Então, isso é muito ruim. Até tem uma piadinha que fala que a mulher chegou e ia morar na igreja. E o pastor falou, mas por que você vai morar na igreja? Não, vou morar na igreja. Chegou com a mudança toda. Mas por que você vai morar? Vou morar na igreja. Porque aqui dentro meu marido é uma bênção. Mas em casa ele é uma praga. Então, quer dizer, eu achei a atitude dele muito íntegra. E acho que é por aí mesmo. Eu acho que a igreja ela está no ponto de poder rever conceitos. Né? De rever conceitos, de rever dogmas. Né? Porque o padre ele dedica bastante tempo à obra. O pastor também. Né? Acho que está na hora de mudar. O padre estuda, o pastor não estuda. Como isso? Brincadeira. Né? Então, quer dizer, eu não sou nem o melhor nem o pior. Mas eu tenho uma formação
de teologia de mais de 10 anos. Né? E eu, então, talvez uma formação igual ou até, né, além dos padres. Então, e assim, existe uma dificuldade. Então, acho que está na hora, acho que não, tenho certeza, de rever conceitos. Assim como a cada momento em nossas vidas nós precisamos rever conceitos, né? Eu creio que a igreja precisa rever alguns conceitos, né? Mas eu estou falando da casa dos outros, né? Então, mas mesmo na nossa casa a gente precisa rever conceitos, rever assim, opiniões e poder ter uma vida diferente, né? Então, antigamente, bateria dentro das igrejas evangélicas era coisa do diabo, né? Hoje, dificilmente uma igreja evangélica não tem bateria, né? Guitarra, meu Deus, era coisa, né, terrível, né? Então, e assim vai revendo conceitos e vai mudando, né? Pastor, é muito interessante escutar a sua opinião, é por isso que eu pedi para que você me respondesse. Eu quero te agradecer de antemão, infelizmente nosso tempo acabou. Tenha certeza que eu ficaria conversando aí por pelo menos mais uma hora, porque é muita coisa para a gente falar. Mas eu quero agradecer pela sua presença, pela sua atenção em responder as nossas perguntas. Que você fique à vontade, sempre que quiser voltar aqui à TV Diário do Sertão. Que fique à vontade também para mandar o seu abraço para todos os seus fiéis lá em São João do Peixe. Enfim. Amém. É um prazer, foi muito bom assim. Eu quero agradecer, né, não só a igreja lá, a Igreja Evangélica Sertaneja, mas a minha família, né, minha família que ama essa terra, ama estar aqui. Eu sou grato, eu falo que eu sou bendito entre as mulheres, né? Então, minha esposa e as 3 filhas, né, Radastra, Rebeca e Larissa, né, que são presentes de Deus. Assim, acho que a maior alegria de um pai é poder ver os filhos servindo a Deus. E Larissa, com 20 anos, tem servido a Deus. Rebeca, com 11 anos, tem servido a Deus. E Radastra, com 6 anos, tem servido a Deus. E eu agradeço a Deus. E quero agradecer também a toda a cidade de São João do Rio do Peixe, né? Uma cidade que eu aprendi a amar, né? O homem não pode escolher o lugar onde nasce, mas ele pode escolher o lugar onde que ele mora, né? Então aqui tem um pouquinho essa coisa de forasteiro, né? Ah, aquele cara é um forasteiro, mas graças a Deus nós fomos acolhidos ali na cidade de São João do Rio do Peixe. E eu amo essa cidade, eu quero ver Deus fazendo grandes coisas nessa cidade, em nome de Jesus. Um grande abraço, Inácio dos Correios, que Deus abençoe. Um grande abraço aí ao prefeito Ayrton, um grande abraço a todos aí, em nome de Jesus. E principalmente a igreja sertaneja é uma igreja pequena, mas é uma igreja que tem um coração enorme, assim, bem barulhenta. É uma igreja bem aconchegante. E estão convidados a estarem lá. Ok, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui, viu, pastor? Eu agradeço principalmente a você que esteve aí do outro lado, viu, a família do pastor André, que mandou um abraço, todos vocês que mandaram recadinhos aqui para a TV, aqueles que eu não respondi, aqueles que eu respondi. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã, terça-feira, eu estou de volta com mais um interview, se Deus quiser. Hoje é segunda, você fica com a edição do Diário Esportivo. O professor Heudesman Lopes, o pai da matéria, vai trazer tudo sobre o final de semana esportivo no Sertão. Então fica ligado na TV Diário do Sertão e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.